Falso, mas é verdadeiro. Por que você acha que agora é verdadeiro, Luciana? Repassa essa questão aí, professor, aquele dia. Nós tratamos isso na aula também, né? Os indivíduos possuem acesso direito à jurisdição da Corte Europeia de Direito Humano, desde que a Comissão Europeia foi extinta. Então é verdadeiro. Dezoito. A falta do devido processo legal, além de afastar o princípio da complementaridade, representa uma violação do acesso à justiça, direito previsto pela Convenção Americana de Direitos Humanos, portanto, tornando desnecessário o esgotamento dos recursos internos. Falso ou verdadeiro? Verdadeiro. Tem certeza, Ingrid? Sim. É que eu vi que tem que esgotar tudo para depois levar para a corte, né? Uhum. Isso aí, verdadeiro. 19. Além dos relatórios produzidos pelos próprios estados e as denúncias que podem ser apresentadas pelos cidadãos dos estados-membros, os comitês possuem relatores especiais que monitoram e avaliam a situação dos direitos humanos nesses estados dos tratados internacionais correspondentes. Falso ou verdadeiro? De novo, além dos relatórios produzidos pelos próprios estados e as denúncias que podem ser apresentadas pelos cidadãos dos estados-membros, os comitês possuem relatores especiais que monitoram e avaliam a situação dos direitos humanos nesses estados dos tratados internacionais correspondentes. Falso ou verdadeiro? Eu acho que é verdadeiro. Acha? Acho. Não tem certeza? Não. Aí você colocou verdadeiro na prova, e é verdadeiro, né? E a última questão: a jurisdição internacional obedece ao princípio da complementaridade, ou seja, é necessário que a vítima já tenha esgotado os recursos internos para que haja admissibilidade da denúncia. Falso ou verdadeiro? Verdadeiro. Isso aqui ela até se relaciona com a outra questão que nós vimos agora há pouco aí, né? Então ela é verdadeiro. Ou seja, quem chutou tudo verdadeiro acertou tudo, né? Se alguém tiver chutado tudo falso, teria errado tudo. E todas as questões aqui são verdadeiras. Olha que maravilha. Tudo verdadeiro. Se vocês se tivesse pego aí os nossos slides, vai ver que eu tirei tudo de lá. Não tem nada fora dos slides. Todas as questões estão lá. Eu simplesmente copiei e colei. E mesmo assim a dona Luciana errou um monte, né? Um monte, professor. Pior prova, né? De todos os alunos aí. Foi a pior prova. Errei, acho que 4 ou 5. Tirou 6,5, não foi pior. Teve alguém que tirou 6 aí, né? Mas só alcançou nota, de qualquer forma. Mas, pessoal, todas as questões da prova estavam nos slides. Eu não inventei, não reinventei nada, não. Eu simplesmente tirei dos slides aquilo que nós estudamos em sala e coloquei nas questões e coloquei todas verdadeiras. Foi uma falta de atenção mesmo.
Se tivesse feito a prova com os slides do lado das aulas que eu tive, teria gabaritado, porque estava tudo lá. Mas, de qualquer forma, vamos para a próxima. Vocês estão vendo minha tela agora, da Anhanguera? Estou. Sim. Vamos lá, peraí. Tá, a gente entrou na unidade 3. Unidade 3 ela vai tratar os direitos humanos e a ordem jurídica brasileira. E aí a gente vai começar a ver os direitos humanos dentro da legislação brasileira, tá? Dentro da ordem jurídica brasileira, tá? Seção 3.1, a hierarquia dos tratados de direitos humanos no Brasil. Então, nessa sessão, nós vamos ver como foi criado os tratados, o que são os tratados e como que ela é reconhecida e acolhida dentro da legislação brasileira, ok? Ok. Estão vendo minha tela, pessoal? Sim. Estou. Então, tratados internacionais, né? O que são tratados internacionais? Documentos formais e por escrito, celebrado entre dois ou mais estados ou entre estados e organizações internacionais. Essa é uma definição de tratado, né? O que é um tratado? São documentos escritos, formalizados, né? Celebrado entre dois ou mais estados ou entre estados e organizações internacionais. Na verdade, quando a gente fala de tratado, né, é qualquer acordo, entre partes, né? Mais de uma parte, é claro, visando tratar de determinado assunto, né? Às vezes é um acordo de colaboração, às vezes é um acordo de cooperação, às vezes é um acordo de reciprocidade, mas sempre que falarmos de acordo formais entre partes, é o que dá origem aos tratados, tá? Esses documentos constituem obrigação entre os Estados e seu descumprimento pode acarretar responsabilidade internacional dos Estados, ou seja, a partir do momento que houve um tratado entre os Estados, né, essa celebração desse tratado, a partir do momento que as partes aceitaram que ali foram convencionados, eles são obrigados a cumprir aquilo que foi acatado, né? Acordo entre partes, pessoal, vocês vão ver muito isso no direito, é a mesma coisa quando a gente está falando, eu não sei se vocês já estão tendo aula de civil, negócio jurídico, mas quando a gente fala que um contrato celebrado entre partes vira lei entre as partes, porque as regras e normas ali convencionadas devem ser respeitadas pelas partes, sob pena de sanções, né? Muitas das vezes prevista nos próprios contratos ou mesmo prevista na legislação, e aí o próprio Código Civil, o Código Penal, a própria Constituição traz essas penas, né? Então, sempre que houver um acordo entre as partes, está se falando que existe ali um tratado.
sempre que houver um acordo formalizado entre as partes, existe ali uma obrigatoriedade de se respeitar aquilo que foi combinado ali, tá? Então, o tratado acaba virando lei entre as partes, né? Os estados e os órgãos internacionais que trataram ali, através da formalização desse documento, eles fazem lei entre si e deve ser respeitado, né? Aquilo que foi acordado sob pena aí de responder perante todos aqueles que estão envolvidos nesse acordo, tá? Então, assim, costumamos dizer que eles possuem caráter vinculativo, ou seja, o tratado é um acordo formal, concluído entre sujeitos de direito internacional público, né? E destinado a produzir efeito jurídico. Então, por isso que a gente está falando aqui, o tratado, e guardem bem isso, porque isso é objeto de prova, tá? E a gente vai ver a diferença de outros institutos. O tratado, ele possui caráter vinculativo. Por que possui caráter vinculativo, Ingrid? O que você quer? O que quer dizer com caráter vinculativo? Eita, é que ele vincula com os outros estados? Não sei. O que você acha, Luciana? Por que caráter vinculativo? Eu estou junto com a Ingrid. Deve ser por isso, professor. Não estou entendendo direito. Douglas, por que caráter vinculativo? Professor, acho que a mesma ideia dela Não entendi. na mesma ideia delas. Então, sendo assim, costumamos dizer que ele possui caráter vinculativo. Vamos olhar todo o contexto aqui. São documentos formais e por escrito, celebrado entre dois ou mais estados ou entre estados e organizações internacionais. Esse documento constitui obrigações entre estados e seu descumprimento pode acarretar a responsabilidade internacional do estado. Sendo assim, costumamos dizer que ele possui caráter vinculativo. Vou perguntar de novo, Ingrid, por que possui caráter vinculativo? Porque é obrigatório seguir conforme está lá escrito no tratado. Exatamente, né? Porque constitui obrigação. Então, se vincula a uma obrigação, por isso o caráter vinculativo, tá? Ou seja, o tratado é um acordo formal concluído entre sujeitos de direito internacional público e destinado a produzir efeitos jurídicos. Então, aquilo que foi tratado entre os organismos, ele vai produzir efeito jurídico. Esse efeito jurídico, ele vai trazer exatamente essa obrigação que é vinculado a esse compromisso, a esse acordo. Por isso o caráter vinculativo, tá? Porque tem a ele vinculado essa obrigação. A partir do momento que você celebrou o tratado, você está vinculado àquela obrigação trazida por esse tratado, ok? Por isso o caráter vinculativo. Ficou claro? Sim. Sim. Ficou claro, Luciana, por que caráter vinculativo ou continua indo para a Ingrid? Não, tá certo, professor. Ficou claro. Eu estou aqui tomando um de café, estou acordando. Pessoal, não se preocupem, tá? Direitos humanos é uma matéria, já falei isso para vocês, né? É uma matéria um pouco mais complexa e mais para exame da ordem, tá? Em uma ou duas questões de direitos humanos, né? Então, certamente o que vocês estão pegando aqui vai ser útil lá no exame da ordem ou para quem pretender advogar nessa área, tá? Mas é sempre importante depois vocês complementar, porque embora dentro do direito seja uma das matérias que não é muito explorada e muitos alunos nem gostam, né? A maioria dos alunos não gosta de direitos humanos, não gosta de direito ambiental, não gosta de filosofia, mas são matérias hiper interessantes e base também, né, para todo o contexto jurídico. E a gente precisa se aprofundar um pouquinho. Direito ambiental, vocês certamente terão, ou direitos humanos, que trata muito da... A gente tem visto muito a agressão, né? A gente já falou sobre isso, com relação a direitos humanos, né?
Então, olha só, o surgimento de organizações internacionais como a Liga das Nações e a ONU contribuíram, né, para a proliferação dos tratados internacionais. Tá? Então, tanto a Liga das Nações, né, que foi extinta, né, devido não ter tido a eficácia a qual ela foi criada, né, e a própria ONU, que veio substituir, contribuiu, né, na proliferação dos tratados internacionais, né, eles desenvolveram, né, muitos tratados internacionais. Então, além disso, foi pela atuação da própria ONU, ou mais especificamente da Comissão de Direito Internacional, que é formulada a Convenção de Viena sobre os direitos dos tratados de 1969. Então, esses direitos do Tratado de 1969, inclusive, ele disciplina sobre tratados, tá? Eu não vou trazer aqui essa convenção, mas é importante depois vocês darem uma olhada nela, tá? Essa convenção que vai concentrar aí as principais regras que se aplicam aos acordos celebrados entre os Estados. Então, a convenção que foi formulada aí de Viena sobre os tratados de 1969, tá? Ela concentra aí as principais regras aplicadas aos acordos celebrados entre os Estados. Ela traz as principais regras na criação de um tratado, ok? E olha lá, o que fala o artigo 2º dessa convenção, Convenção de Viena de 1969. Tratado significa um acordo internacional concluído por escrito entre Estados e regido pelo direito internacional, que conste de um instrumento único, quer de 2 ou mais instrumentos conexos, qualquer que seja a sua denominação específica. Então, o artigo 2º da Convenção de Viena de 69, ela traz aí o significado, né? O que significa um tratado. Ela disciplina o que é o tratado, tá? E o restante dessa convenção vai trazer as regras para se criar esse tratado. Então, por isso que é importante depois vocês darem uma olhada nessa convenção, tá? Tratado significa um acordo internacional concluído por escrito. Nós vimos no começo aí que a definição de tratado, a gente está falando de uma formalidade escrita, né, entre partes. Aqui, quando a gente está falando de tratados internacionais, entre Estados regido pelo direito internacional, que conste de um instrumento único, quer de 2 ou mais instrumentos conexos, né? Você pode ter um instrumento único e pode ter vários documentos conexos a ele, né? Anexos, né? 1, 2, 3, né? Qualquer que seja a sua denominação específica, independe, né? A denominação específica, né? Se tem esses elementos, conforme disposto no artigo 2º da Convenção, vai ser considerado um tratado, ok? Ok. Ok, professor. Professor, Diga. no caso, o Estado não pode invocar sua lei interna para justificar o descumprimento de um tratado, é isso? Não entendi. Sobre essa lei, é como se fosse determinada que o Estado não pode invocar sua lei interna? Então, quando a gente fala de lei interna, a gente tem que sempre pensar na soberania, né? Não pode haver um tratado entre, por exemplo, o Brasil e outro Estado internacional que conflita com a nossa Constituição. Sim. Tá? Nós vamos ver na elaboração do tratado, né, e no acolhimento do tratado, inclusive dentro do Brasil, como que isso acontece, e aí vai se ver que se houver conflito entre esse tratado e a nossa Constituição, o próprio STF não vai autorizar, vai brecar. Entendi. Tá? Agora, uma vez promulgado esse tratado, uma vez acolhido dentro do nosso acervo jurídico, né? Aí ele vai ter que ser respeitado dentro daquilo que foi acordado. Sim. E aí já passou por todas as esferas de criação, de acolhimento desse tratado. Ok. Olha lá, posteriormente, como uma necessidade imposta pela institucionalização do sistema internacional, surge a Convenção de Viena de 1986,
que tem o objetivo de disciplinar os tratados realizados entre Estado e organizações internacionais e entre outras organizações. Na verdade, essa convenção de 1986, ela veio a ampliar a de 1969, né? Ela veio complementar, ela veio atualizar, né? Houve a necessidade aí por essa institucionalização do sistema internacional. Então, o sistema internacional trouxe essa necessidade de aperfeiçoamento dessa convenção. E aí surgiu em 1986 essa nova convenção, né, que tem como objetivo disciplinar também os tratados realizados entre essas organizações e entre outras organizações também, tá? Então, algo que não estava previsto na Convenção de 69 foi corrigido pela Convenção de 1986, tá? Isso só foi possível porque as organizações tiveram a sua personalidade jurídica reconhecida, e assim como o sujeito de direito internacional possui capacidade de celebrar tratados, tá? Então, as organizações tiveram essa personalidade jurídica reconhecida, né? Anteriormente não tinha, e aí com esse reconhecimento, como sujeito de direito internacional, possuindo essa capacidade de celebrar esse tratado, exatamente por isso essa inovação ou essa renovação da Convenção de Viena de 86. Buscou exatamente se adequar a essas organizações que passaram a ter essa personalidade jurídica reconhecida como sujeito de direito internacional, ok? Pessoal, atentem, porque a próxima prova não vai ser tudo verdadeiro, não, vai ser tudo falso, tá? Você gostou, né? Pior que eu falei assim, nossa, tem muito verdadeiro. Será que é tudo verdadeiro mesmo? Porque pra mim tem que ter algum falso, não sei. Falei, gente do céu. Semestre passado eu coloquei para 2 turmas. Foi... foi direito econômico e no direito tributário esse semestre também. Eu coloquei tudo falso. Aí teve aluno que chutou tudo verdadeiro. Nossa, que horror. Aí depois falou para mim que o AVA deu problema e não... Desculpa. Aí você entra lá, tá tudo respondidinho. Pessoal, não chutem. Mas é complicado, né? Então, olha lá, é importante diferenciar que a capacidade de celebrar tratados é que se refere a quem pode ser parte em um tratado. Por outro lado, a competência para celebrar é atribuída àquele que terá a prerrogativa de celebrar o ato em nome do Estado ou da organização que representa. Então, é importante que se diferencie, né? Uma coisa é capacidade de celebrar o tratado, né? A outra coisa é a competência para celebrar o tratado. Então, aqui a gente precisa diferenciar capacidade de competência, ok? Então, quando a gente está falando de capacidade se refere a que se pode ser parte do tratado, né? Tem capacidade para ser parte no tratado, né? Ele está capacitado a tratar, ele está capacitado a ser um desses membros dentro de um determinado tratado, tá? Por outro lado, a competência para celebrar é atribuída àquele que terá a prerrogativa de celebrar o ato em nome do Estado. Ou seja, é aquele que é competente, aquele que foi, por força de lei, por nomeação, indicado para que pudesse celebrar esse tratado, ok? Então, uma coisa é capacidade para celebrar tratado, outra coisa é competência para celebrar tratado. Quando a gente está falando de capacidade, a gente está falando daquele que é capaz de celebrar. Quando a gente está falando de competência, é aquele que tem as prerrogativas, né, para celebrar, é aquele que tem as atribuições, né, para que se possa celebrar o tratado, ok?
Tranquilo, pessoal? Ok. Pessoal, se na dúvida, pergunte, tá? Então, olha lá, são sinônimos de tratados, termos, tá? Aqui são termos que têm o mesmo entendimento de tratados, tá? São termos que são sinônimos, né, de tratados. Pacto, convenção e acordo, tá? Então, sempre que a gente falar pacto, nós estamos falando de tratados. Quando a gente falar convenção, estamos falando de tratados. E quando falarmos acordo, estamos falando de tratados, tá? As declarações não possuem força vinculativas. E apesar de sua a importância política, não geram obrigações, tá? Então, quando a gente está falando de tratados, pactos, convenção e acordo, são sinônimos, né? Quando a gente está falando as declarações, né, aquilo que foi declarado entre partes, aí sim, ela não vai possuir força vinculativa. Apesar da sua importância política, não gera obrigação. Diferente da definição de tratado, que nós vimos que tem a força vinculativa, né? Porque está vinculado à obrigação, declaração não, tá? Então tomem cuidado, porque se na prova cair os tratados não possuem força vinculativas porque não geram obrigações, essa é a definição de declarações, tá? Não é de tratados. Então por isso que é importante vocês fazerem a diferenciação. O tratado possui força vinculativa, está vinculado a uma obrigação. A partir do momento que houve uma convenção ou acordo, você está obrigado a cumprir com aquilo que está acordado, pactado, convencionado, ok? As declarações não possuem essa força vinculativa, ela é mais, tem mais um efeito orientador, né? Mais um efeito educacional, tá? E aí não gera a obrigação, por isso que não tem força vinculativa, ok? Deu para entender a diferença de tratados e declarações? Sim. Então a declaração ele só orienta, né? Tipo, Ele tem mais força de orientar, de instruir, de educar. ah, tá. Compromisso, tá? É a promessa que o Estado já tem, já em conflito, fazem a fim de solucionar as suas controvérsias perante a Corte Internacional de Justiça. É um acerto comum no qual esses aceitam se submeter à jurisdição da Corte, quando não o tenha feito de outra forma anteriormente, tá? Quando nós estamos falando aqui, pessoal, deixa eu pegar aqui. Nós estamos vendo aqui, nós vimos aqui que pacto, convenção e acordo são sinônimos de tratados, tá? Nós vimos que declaração não possui força vinculativa, apesar da importância política, não gera obrigações, tá? Esses próximos adventos aqui, eles não são considerados tratados, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Não são considerados tratados internacionais. Compromisso, né? Que é a promessa que o Estado já em conflito fazem a fim de solucionar sua controvérsia perante a Corte Internacional de Justiça. É um acerto comum no qual estes aceitam se submeter à jurisdição da Corte, quando não o tenham feito de outra forma anteriormente. Então, quando a gente está falando de compromisso, não é considerado um tratado internacional, tá? Porque o compromisso é uma promessa que o Estado já em conflito faz para solucionar uma controvérsia, tá? Então, o Estado ele já está em conflito, e aí para solucionar essa controvérsia perante a corte, ele vai fazer essa promessa
né, perante a corte para solucionar esse atrito, para solucionar essa controvérsia. Tá? É um acerto comum no qual eles aceitam se submeter à jurisdição da corte, quando não tenha feito de outra forma anteriormente. Tá? Então, significa dizer que o Estado que ele está numa situação de conflito, ok? Na qual ele anteriormente ele não tenha se submetido às diretrizes da Corte Internacional, tá? Diante daquela situação de conflito, ele, Estado, ele vai se comprometer com a Corte, né, as regras da Corte, as diretrizes da Corte para solucionar aquele conflito. A partir do momento que ele se comprometeu, ele tem que cumprir com esse compromisso, tá? Porém, isso não é considerado um tratado, porque não é um pacto entre as partes. Ali é um compromisso que ele assumiu para ter ali a interferência da Corte Internacional para ajudar ele a solucionar esse problema, esse conflito ao qual ele está vivendo, ok? Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Então, olha lá, se cair na prova, são tratados internacionais, compromisso, acordo de sede e gentleman agreement. É correto isso? É falso ou verdadeiro? É falso. Falso. Falso, ok? O acordo de sede, um acordo firmado entre a organização internacional e um Estado, para que ele cedie ou alguns de seus órgãos. Tal acordo envolve cláusula de privilégio e imunidades que os funcionários desses órgãos podem gozar no Estado sede. O acordo de sede, então, é um acordo na qual um Estado ele se compromete a servir de sede, né, para essa organização, tá? Também não se trata de um tratado, porque não é um pacto, tá? Ele está simplesmente se dispondo, se disponibilizando, se prestando a servir como sede ali para o Estado, tá? Também não é considerado um tratado, tá? E o gentleman agreement, que é o chamado acordo de cavalheiros, também não é um tratado, porque o nome já fala, é um acordo de cavalheiros, tá? Celebrado entre os chefes de Estado de cada país. Também não é um tratado, pois não obriga o Estado, somente o chefe de Estado, enquanto esse estiver no poder. Tá? Então, aí, o chefe de Estado, a partir do momento que ele tem o acordo de cavalheiros, ele tem que honrar, né? Aí a gente está falando mais uma questão até moral, tá? Então, é um compromisso político e não jurídico, né? Por isso que a gente fala que é até uma questão moral, porque esse compromisso ele tem mais o cunho político, ele tem mais aquela ideia de complemento, aquela ideia de cooperação entre esses estados, tá? Afirma a intenção de que os mandatários contam as questões de importância para ambos. As consequências do seu descumprimento são diplomáticos, né? E não judicial, tá? O acordo de cavalheiro é considerado uma soft law, um instrumento e, portanto, não tem poder coercitivo. Nós vamos ver o que é a soft law. Agora, pessoal, as consequências do descumprimento são políticos diplomáticas, né? E não judicial. Ou seja, quando há um acordo de cavalheiros celebrado entre chefes de Estado e esses chefes do Estado. Então, vamos lá, nós temos lá o Bolsonaro, que é o nosso chefe maior aqui do Estado brasileiro. Tá? E aí ele celebra um acordo de cavalheiro com uma organização internacional, aí, uma ONU, né, ou qualquer outra organização. E aí ele não cumpre, né, aquilo que foi acordado, né, entre partes. Quais as sanções que ele vai sofrer? Vai sofrer sanções políticas diplomáticas, né? Ou seja, essas organizações podem agir tirando esse Estado, Brasil, né, de algumas situações importantes para ele, né? Quando a gente fala, por exemplo, da questão de comércio, né?
existe aí um acordo entre o governo brasileiro, por exemplo, e a China. Nós estamos vendo isso atualmente, né? Essa discussão, os Estados Unidos querendo remunerar o Brasil para que o Brasil não aceite a China, né, na concorrência aí do 5G. Não sei se vocês viram isso, foi notícia fresca, saiu ontem, vocês viram? Os Estados Unidos está querendo remunerar o Brasil em alguns bilhões aí para que não deixe a China participar dessa concorrência aí no 5G do Brasil. Vocês viram isso? Vixe, professor, não vi não. Ainda tô no André do Rap, no Robinho. Eu também não vi. Vou dar uma olhada aqui. Mas o Robinho foi sacanagem, né? Ai, o que foi. esse moleque fez da vida dele, meu? Como que pode se dirigir? Eu não vou nem falar a questão de ser mulher, né? Um ser humano, né? Como que se pode se dirigir um ser humano da forma que ele se dirigiu nas escutas telefônicas, né? E o mais espantoso é os jogadores querer sair em defesa dele, porque é indefensável, né? O que ele fez, né? E a forma como ele tratou, né? Ele tratou aquela pessoa ali como um lixo, né? Como uma coisa, né? Como inaceitável. E aí sim, a gente está falando de direitos humanos, né? Quando a gente fala dessa questão do Robinho, a gente muitas das vezes pensa em tudo, mas não pensa no que a gente está estudando aqui, que é direitos humanos. Onde estão os direitos humanos daquela mulher? Verdade, né, professor? Ainda que eu não sei, ele foi contratado ainda, não sei qual time que foi. Só que aí, como ele foi perdendo patrocínio, aí foi por isso que rompeu o contrato, né? Porque Santos, senão. né? Foi o Santos, ele já estava. É inaceitável, né? Diz aí a direção do Santos que não sabia como estava o processo, né? Mas é Tá. inaceitável que um clube como o Santos, um Corinthians, um São Paulo, um Flamengo, né, não vá se informar da situação, porque ele já estava condenado em primeira instância na Itália, né? Ele já tem uma condenação lá, então já é interessante buscar. Da mesma forma que o jornalista brasileiro foi lá, né, e descobriu que o processo não é segredo de justiça. Pessoal, eu estou desviando um pouco o foco da nossa matéria, mas a gente está falando de direitos humanos, porque o direito daquela pessoa, daquela mulher, ela foi agredida, né? E o Robinho, ele deve responder perante todos os órgãos, né, que protege o ser humano, né? Porque além da questão mulher, que tem uma proteção tanto no Brasil como fora, né, tem a questão ser humano, né, tem a questão humano, né, se aproveitou ali da incapacidade, porque aquela pessoa que, conforme eles mesmos falam, que ela estava totalmente alcoolizada, e uma pessoa alcoolizada dentro do nosso acervo jurídico, né, ela é tratada como uma pessoa incapaz juridicamente, porque ela está fora da sua condição normal, ela está fora da sua condição real, tá? Então ela é uma pessoa incapaz, e quando você abusa de um incapaz, né, você está cometendo um crime maior ainda, porque esse incapaz não tem nenhuma condição de se defender, né? Então, olha quantos crimes esse cara cometeu, né? E aí, pior ainda, né? Porque na conversa podre dele, quando o rapaz fala, você não transou com ela? Não, mas eu vi você colocando o órgão na boca dela. Mas isso não é transar. Isso no Brasil é crime, é estupro. Sim, professor. Então, e aí o cara me aparece falando, meu único crime foi ter traído minha esposa. Olha que absurdo. Tudo que ele fez com aquela pessoa não foi nada. O único crime dele foi ter traído a esposa dele. Traição no Brasil não é crime, né? Mas a esposa dele, diante da situação negativa, pode entrar com ação contra ele como danos morais. Pela exposição que ela está passando, por tudo que ela está passando. Sabiam disso? Nossa, eu não sabia não da esposa, não. Eu não sabia, professor. Sim. A esposa dele pode entrar com um pedido de indenização por dano moral, porque, Ingrid, imagina você, o teu namorado numa situação dessa, e aí te expõe dessa forma.
você vai sair na rua, você vai ser motivo de piada na internet, né, tá exposto, né, para o mundo, né? Você realmente. consegue sair na rua diante de uma situação dessa? Não. Nossa, dá Não, muita vergonha. dá muita vergonha, né? E aí você tem sua moral abalada, Uhum. não tem? Tenho. E aí a Constituição garante que desde que sempre quando você tiver a tua moral abalada, você tem direito a pedir uma reparação, né, a monetária por isso, né, fora ainda, né, ressalvado aí todas as sanções penais aí e cíveis que ele possa sofrer. Claro, a indenização por dano moral aí é uma implicação civil, né? Assim como a simples traição. Traição no Brasil não é crime, né? Mas os reflexos dessa traição pode gerar, hoje no Brasil já tem diversos casos, né, julgados aí com decisão favorável de indenização por dano moral àquele que foi traído e se viu em situação vexatória, tá? Então, a simples traição não é crime, a simples traição não traz nenhum problema. Tá? Agora, quando há uma traição e há uma exposição vexatória da outra parte, né, aí sim tem cabimento de indenização por dano moral. Então, o Robinho, ele agrediu a menina, ele praticou um crime de estupro. Claro, a legislação da Itália não é a mesma nossa, mas se fosse no Brasil, certamente ele já estaria preso, né, se fosse pego se fosse pego em flagrante, né? Mas ele praticou todos os crimes possíveis aí contra essa pessoa, né? O crime de estupro, ainda que ela tivesse no seu estado lúcido, né? A força, né? Assim, houve aquele caso do Neymar também, né? A força não é admitida, né? A mulher não é objeto, né? Ela não pode ser brinquedinho para os caras achar que pode se divertir como quiser, quando quiser. Infelizmente, isso é uma mancha aí para o nosso esporte, né? Mas que fica o exemplo para os demais aí. E aí o que fico mais indignado é que um idiota desse, ele vem querer, às vezes, falar, me chamaram de macaco, fizeram racismo contra mim. Fico revoltado, não gosto nem de falar sobre isso. Pessoal, entenderam aqui o compromisso, o acordo de sede e o acordo de cavalheiros? Robinho à parte, nós estávamos falando lá da questão da China, né, dos Estados Unidos. Então, olha só, se existe um acordo entre Brasil e China, né, para que a China possa explorar, ainda que não haja aí um tratado internacional, mas existe um acordo, né? China, você vai comprar os nossos insumos, né? Você vai comprar a nossa produção agrícola, né? Em contrapartida, você vai participar das licitações que é interesse aí no caso do 5G, né? Então existe aí um compromisso, um acordo de cavalheiros. Aí vem os Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos está numa briga ferrenha aí com a China. Hoje, na verdade, existe uma... Bom dia, Caio. Existe uma queda de braço entre Estados Unidos e China, né? São duas potências, né? E a gente não sabe nem onde vai parar isso, mas são duas potências que brigam, né? Por esse espaço, né? Por essa soberania, né? E aí os Estados Unidos, hoje, como existe essa aproximação do governo americano com o governo brasileiro, né? Que se o Biden ganhar, certamente vai perder essa aproximação. O Biden é totalmente oposto ao Trump, né? Mas aí o Brasil vai lá, simplesmente tira a China fora dessa questão aí dessa licitação. O que vai acontecer? Se é um acordo entre o chefe de Estado brasileiro, o chefe de Estado chinês e o chefe de Estado brasileiro desrespeita aí para beneficiar a outra potência, o que vai acontecer? Quais são as sanções? São sanções políticas diplomáticas, né? Então a China vai orientar as empresas dela a não comprar mais do Brasil, a China vai orientar as empresas dela a não fornecer aquilo que o Brasil precisa. Então são sanções, né? Não são sanções jurídicas, mas são sanções políticas diplomáticas.
Ok? Ficou claro, pessoal? Ok. Professor, peraí, é que eu anotei aqui que ele não quando ele não cumpre, as sanções são políticas diplomáticas. Mas é mais um compromisso jurídico e não político? Não, nesse caso do acordo de cavalheiros, É. não, é um compromisso mais político, diplomático e não jurídico, tá? Ah, tá, Olha aqui, ó. inverti. Ó, não é um tratado, pois não tem aquele efeito vinculativo de obrigação, ok? Ok. É um compromisso político e não jurídico, tá? O acordo de cavalheiros não tem a força jurídica, tá? Então, eu e você aqui, Ingrid, nós fazemos um acordo de cavalheiro, na qual eu falo assim, o Ingrid, eu não posso me expor, então, assim, vamos fazer um acordo nós dois, eu vou falar aqui, vou dar aula o tempo inteiro, tá? Mesmo se eu falar alguma besteira, você fica quietinho, você não pode falar, tá? É um acordo meu e seu, ok? E aí, o que acontece? Aí, durante a aula, eu falo uma besteira, você vai lá e aí fala no meio de todos os alunos aí, do Caio, do Douglas, da Luciana, não, professor, você falou besteira aí, porque isso não é assim assado. Você quebrou um acordo de cavalheiro entre eu e você. Eu posso te acionar juridicamente? Não, não tem força jurídica, né? Mas aí eu posso, na hora da prova, dar uma prova facinho para todos os alunos e dar uma prova bem ferrada para você, para te ferrar. Nossa, entendi. Gostou do exemplo? Nossa, adorei esse exemplo. Não vou esquecer nunca mais agora. Mas é mais para vocês entenderem o que é, nesse caso do acordo de cavalheiro, que é uma questão mais moral, né? Você ali desrespeitou um acordo que nós combinamos entre eu e você, tá? Não vai te trazer nenhuma implicação jurídica, né? Mas moralmente, você coloca em dúvida a tua palavra, né? Você assumiu uma palavra e não cumpriu, né? E aí você pode sofrer sanções, né? Na qual eu não vou mais confiar em você, eu não vou mais trazer nada que peça de mim uma confiança em você, entendeu? Então, tudo aquilo que eu poderia direcionar para você por conta dessa essa falta de confiança, eu vou direcionar para outros, né? E aí, diplomaticamente, você vai estar sendo afetada. Entendi. Tranquilo? Mas isso é só um exemplo, tá? Muito pelo Ah, eu contrário. sei, professor. Na minha Tá aula, tranquilo. eu peço para que todo mundo pergunte mesmo e a gente tem que estar pronto para responder ou, pelo menos, para buscar a resposta para vocês. Eu costumo falar que advogado, contador e professor não é obrigado a saber tudo, não é obrigado a ter tudo na ponta da língua, porque é muita informação. Mas nós somos obrigados a não deixar o aluno na dúvida. Então, qualquer questão que vocês me façam que eu não conseguir responder na hora, vocês têm que cobrar para que na próxima aula eu traga. É obrigação minha sanar a dúvida de vocês. No curso, vocês não podem terminar o curso, seja comigo ou qualquer professor, e é direito de vocês cobrar para que vocês tenham o aprendizado. É o que eu falo sempre, quando vocês pagam a mensalidade, vocês estão comprando conhecimento. Se vocês não conseguem, se o professor não consegue passar esse conhecimento para vocês, então não está valendo o dinheiro que você está pagando. Ok? Soft law que nós falamos agora são regras cujo valor normativo não é obrigatório do ponto de vista jurídico, tá? Então, por isso que nós vimos aqui, ó, no acordo de cavalheiros é celebrado entre os chefes de Estado de cada país. Não é um tratado, pois não obriga o Estado. Somente o chefe de Estado enquanto estiver no poder. É um compromisso político e não jurídico, que afirma a intenção dos mandatários quanto às questões de importância para ambos. As consequências do seu descumprimento são político-diplomático e não judiciais. O acordo de cavalheiro é considerado uma soft law. Então, o que é uma soft law?
Tá aqui, ó, a definição: regras cujo valor normativo não é obrigatório do ponto de vista jurídico, apesar de seu inegável valor para a orientação e interpretação do direito, seja porque os instrumentos que as obrigam não detêm os status de norma jurídica, seja porque os seus dispositivos ainda que insertos no quadro dos instrumentos vinculantes, não insertos aqui não inserto com C mesmo, tá? De inserção, de inserir, tá? Não criam obrigações de direito positivo ao Estado, ou não criam, senão, obrigações pouco constringentes. São, portanto, normas facultativas, que não têm o caráter congente conferido aos tratados e outras normas de direitos internacionais públicos, como acórdãos da Cortes Internacionais de Justiça. A soft law, também conhecida pelo termo francês droit d'oeuvre, não criam obrigações jurídicas entre partes. As declarações citadas acima e as resoluções da Assembleia Geral da ONU são exemplos, tá? Então, soft law nada mais é do que regras, né, na qual esse valor normativo ele não tem aquele status vinculado, né, de obrigação, tá? Do ponto de vista jurídico, apesar de ele tem aí serve aí para orientação e interpretação do direito, serve, tá? Mas não tem valor jurídico, porque os instrumentos que obrigam não detêm o estado de normas jurídicas, tá? São geralmente normas orientadoras, são normas que vêm buscar clarear, buscar esclarecer determinado ponto, tá? Então, o seu dispositivo, ainda que inserido no quadro dos instrumentos vinculados, não cria obrigação de direito positivo ao Estado. E não criam, senão, obrigações pouco constringentes, ou seja, obrigações sem grandes relevância, tá? Então, essa soft law aí, as resoluções são apenas exemplificativas, ok? Então, por isso que nós vimos aqui que no Acordo de Cavalheiros, eles são considerados uma soft law, tá? Que é exatamente esse dispositivo orientador, exemplificativo, ok? Pode perguntar na prova o que é uma soft law? Pode. Pode, Caio? Pode, Luciano? Pode, professor. Quem mais que está aí? Pode, Douglas? Pode. Pode perguntar na prova? Pode. Então tá bom. Se eu perguntar na prova agora, traduz software lá, o que é? Vocês falaram que podia perguntar. Tá. É que não é obrigatório, é algo mais interpretativo, né? Não, eu quero a tradução de software law. O que significa esse termo, soft law? O que é A law? law é lei. Lei. O que é software? Vixe, Maria. Busca aí, Ingrid, significado de soft. Tá, peraí. É suave. Lei Suave. suave? Lei suave, lei branda, né? Comecem a pegar esses termos e buscar a tradução para que vocês entendam também, tá? Então, olha só, as fases de sua incorporação no ordenamento jurídico
nacional, tá? Então, quais são as fases da implantação dos tratados internacionais no acervo nacional? Então, nós vamos ter aí podemos tratar aí como duas fases. O unifásico, que é aquele em que o tratado entra em vigor apenas com ato, geralmente uma assinatura, tá? Então, quando a gente fala de fase unifásico, a gente está falando que... Peraí, deixa eu só corrigir isso aqui, pessoal. Peraí. Peraí, eu tô só corrigindo meus slides aqui, tá? Vocês querem tomar um café ou vamos até o final? Por mim, vamos até o final. Vamos embora. Eu fico montando slide de madrugada, aí sai tudo errado. Tá, vocês estão vendo minha tela normal? Não, Não? não. E agora? Agora sim. Então vamos lá, as fases da incorporação do tratado ao ordenamento jurídico nacional, tá? Primeira fase nós falamos aí unifásico, tá? É uma fase na qual o tratado ele pode entrar em vigor apenas com um simples ato, um único ato, por isso que é unifásico, tá? E aí uma simples assinatura, geralmente já incorpora esse tratado ao ordenamento jurídico, tá? E também é multifásico, tá? Dentro do multifásico, aí ele vai trazer aí algumas fases, né? Negociação e assinatura de tratado, a aprovação, ratificação e promulgação, tá? Aquilo que a Luciana perguntou lá atrás. A partir do momento que existe um tratado, as nossas leis, ela pode contrariar ou conflitar. A partir do momento que ultrapassou, Luciana, todas essas fases aqui, tá? Ainda que seja apenas com unifásico, na qual o presidente vai lá e assina, tá? Os organismos nacionais vai verificar se aquilo que o presidente está assinando tem base constitucional. E aí o próprio STF vai avaliar se tem validade aquele ato do presidente ou não, tá? Claro que o STF é sempre provocado, né? Não vai o STF, a partir do momento que o presidente assinou lá um termo, não vai o STF ir lá
e dizer, não, é inconstitucional. Certamente alguém vai provocar o STF, alguém vai questionar o STF, alguém vai pedir para que o STF se manifeste acerca daquilo, tá? No caso multifásico, né, que é o mais utilizado, o caso do unifásico é só em tratados aí, de extrema necessidade, né, como aconteceu agora na pandemia, tá? Fora isso, vai ser utilizado o multifásico, né, na qual a primeira etapa, negociação e assinatura do tratado, segunda etapa, aprovação, terceira etapa, ratificação e a quarta etapa, promulgação, ok? Então, quais são as fases de incorporação dos tratados internacionais ao ordenamento jurídico nacional? Tá? Tem duas fases, unifásico, multifásico. Tá? A unifásico, tá? Apenas um ato. Multifásicos, 4 atos. Quais são? Negociação e assinatura de tratado, aprovação, ratificação e promulgação, ok? Ok, professor. Vamos ver cada um deles agora. Negociação e assinatura do tratado. Então, olha, todo tratado tem sua gênese na negociação política que o antecede, tá? O que quer dizer isso? Todo tratado, antes de ser ratificado, antes de ser acolhido, antes de ser promulgado, né, que são as fases aí, ele tem aí uma negociação política, né? Existe toda uma discussão em torno desse tratado, né, para que ele possa dar sequência a todas aí as etapas. Essa negociação, por vezes difíceis e exaustivas, são atribuição dos agentes políticos e diplomáticos dos estados envolvidos. Então, quem são os agentes políticos? Congresso, né, Câmara, Senado, todos aqueles que trata da política nacional interna, tá? E os diplomáticos, né, que são os ministros, chefes de estados, ok? Então, se ao fim da negociação os países chegarem ao termo, este é devidamente redigido na língua oficial dos estados participantes e submetido, então, à assinatura por parte de seu representante. Então, olha só, a primeira etapa na negociação e assinatura, a negociação em si, a negociação política, tá? Depois, após essa negociação, que muitas vezes exaustivas, né, atribuída aos estados, chegando ao fim dessa negociação, se chegarem a um termo, ou seja, se chegarem a um consenso, ele vai ser devidamente redigido na língua oficial dos estados que participaram, né? E se submeterão então à assinatura por parte dos seus representantes, tá? Isso nessa primeira fase. O Itamaraty tem um papel importante na fase de negociação, especialmente a consultoria jurídica do Ministério das Relações Exteriores, tá? E aqui, quando a gente está falando de Ministério das Relações Exteriores, nós estamos falando exatamente da questão diplomática, tá? Nós vimos aqui que tem a questão política, né, que são aqueles órgãos políticos, e os diplomáticos, né? O Ministério de Relações Exteriores é um ente diplomático que vai assessorar o presidente da República ao analisar a viabilidade e a importância da assinatura desse tratado. E ele vai emitir um parecer para que o presidente possa ter subsídios para acatar, para que ele possa fazer parte ou não desse tratado, tá? Então, o Itamaraty, através do Ministério das Relações Exteriores, que vai assessorar o presidente para que ele possa ter informações suficientes acerca desse tratado, se é importante para a nação, se não é importante. A assinatura é um ato internacional de competência privativa do Poder Executivo, está disposto lá no artigo 84, inciso 8 da Constituição Federal, tá? No Brasil, os representantes naturais para celebrar tratado são o presidente da República, ministro das Relações Exteriores, os chefes de missões diplomáticas no exterior,
e o ministro que recebe do presidente da República uma carta de pleno poderes, limitada ou não. São as pessoas habilitadas, são as pessoas que estão com poderes para celebrar esses tratados, tá? Ok? Então, pessoal, essa primeira etapa, negociação e assinatura, entenderam? Entendi. Eu entendi, professor. Segunda etapa. Então, olha lá, após a negociação do tratado, tudo, nós vamos à etapa da aprovação. Esse é um ato interno de competência do Poder Legislativo, conforme disposto no artigo 49(1) da Constituição Federal. Tá? Então, após toda a negociação, após o estudo de viabilidade desse tratado, né, aí sim vai se passar para o Poder Legislativo. Tá? Esse é um ato interno de competência do Congresso, né, disposto aí no artigo 49, que é essa aprovação, porque precisa passar pelo Congresso, não pode ser um ato isolado. Então, cabe ao Congresso referendar o tratado. O Congresso vai trazer ali, através de um referendo, entre os seus componentes, né? Aí, se a gente está falando de Câmara, a gente está falando dos deputados, né? Se a gente está falando lá do próprio Senado, dos senadores, né? E vai passar por esse referendo, atestando a compatibilidade com as normas do ordenamento jurídico interno. Então, como o Congresso, como a Câmara, que é responsável por legislar, por criar leis, então é ele que vai ter que verificar se não há conflito com o ordenamento jurídico interno, viu, Luciano? Então, aqui, mais uma vez, respondendo a tua pergunta, né, para um tratado ele ser acolhido dentro do país, ele vai passar por essas etapas. Então, o Congresso, como é o Congresso que cria a lei, é o Congresso que vai ver se esse tratado não conflita com nenhuma lei interna. E aí a gente está falando exatamente por questão da soberania nacional. Esse tratado ele não pode conflitar as nossas leis, tá? Porque a lei interna tem que ser respeitada, tá? E tanto no Congresso de Leis, e aí você vai ver depois que o próprio STF também precisa referendar esse tratado. Essa fase tem início quando o tratado é submetido à apreciação da Comissão de Constituição e Justiça e da Comissão de Relações Exteriores, que vão analisar o conteúdo dos tratados e vai verificar a sua adequação ao direito nacional. Então, quando você tem um tratado que ele está em desacordo com alguma lei interna do nossa, né, ele pode ali buscar uma adequação à nossa legislação. Ou seja, se tiver algo dentro desse tratado que conflite com nossas leis, ele vai ser adequado para que consiga estar em harmonia com as nossas leis, tá? Após a apreciação da comissão, vai se proceder à votação por ambas as câmeras, tá? Tanto a Câmara dos Deputados como o Senado Federal, tá? E aí, exatamente essa maioria que vai ratificar esse tratado. Nós vamos ver já a ratificação, que é a próxima fase. Como se fosse uma análise, né, professor? Isso, exatamente, tá? Se for aprovado, o tratado obstaculizado, né? Se for reprovado, né? Ou seja, ele vai não vai prosperar, né? Se ele não for aprovado, se ele for reprovado pelas casas, ele vai parar ali, não vai para frente. Se ele for aprovado, ele vai ser emitido um decreto legislativo para que esse tratado seja reconhecido dentro do nosso acervo jurídico, tá? Dentro da nossa legislação. E esse decreto vai vincular o Poder Executivo, que só vai poder sancionar ou vetar o documento tal qual o Legislativo submeteu. Ou seja, o Congresso pegou o tratado, tá? Porque nós vimos aqui inicialmente, na primeira fase, pessoal, isso é importante para vocês, que é a fase de negociação e assinatura, é aquela fase na qual, depois de todos os pareceres, depois de toda a assistência que o presidente da República teve, ele chegou naquele formato que ele quer. Aí ele mandou para as casas, tá? Câmara e Senado, ok? Para aprovação. O que acontece? Foi reprovado, o tratado vai ficar lá obstaculizado, ou seja, ele vai ficar parado, né? Se ele foi aprovado e com algum tipo de alteração,
né, vai ser emitido o decreto legislativo. Esse decreto, né, o presidente ele vai poder sancionar e tornar válido esse tratado, ou ele pode vetar, né, o documento a qual o executivo alterou. Tá? Ele pode vetar parcial ou pode vetar total, ok? Sendo aprovado, aí entra na fase, outra etapa, que é a de ratificação. Tá? E o que é a etapa de ratificação? É a comunicação formal de que o legislativo aprovou o tratado, e é feito geralmente através de uma nota diplomática. Tá? Então, após o legislativo ter aprovado, vai se ratificar. Como? Através de uma nota diplomática. Tá? É um ato exclusivo do presidente da República, essa ratificação. Então, de posse do instrumento de ratificação, o executivo comunica ao depositário sua obrigação ao tratado. Então, a partir do momento que passou, foi feita a negociação, né? Isso na fase de negociação. Na segunda fase, na fase lá de acolhimento pelo Congresso. E nessa terceira fase de ratificação, onde o executivo, aí, através da presidência, comunica a todos aqueles da sua obrigação de cumprimento ao tratado. Tá? A ratificação é um ato internacional que representa o momento a partir do qual o tratado passa a representar uma obrigação efetiva para o Estado. Então, a ratificação ele tem o cunho de trazer a obrigatoriedade para o Estado cumprir esse tratado. É a partir dali que o Estado se coloca obrigatório, né, se coloca na obrigação de cumprir esse tratado. Então, a partir de duas, se o tratado deve cumprir as normas do tratado, tá? Se o tratado não estiver em vigor internacionalmente, vai ocorrer que o Estado que o ratificou o prazo de retratabilidade, ou seja, o prazo de tempo entre a ratificação e a entrada em vigor, no qual ele só vai poder voltar atrás formalmente por uma denúncia formal do Estado. Nós já vamos ver o que é essa denúncia, ok? Então, essa terceira etapa, que é a ratificação, reforçando, ela é uma comunicação formal de que o legislativo aprovou. Tá? Quem vai fazer essa comunicação formal? O presidente. De posse desse instrumento de ratificação, ele vai comunicar o depositário, ou seja, todos aqueles envolvidos no cumprimento da obrigação desse tratado. Tá? Essa ratificação é um ato internacional que vai representar o momento a partir do qual passa a ser obrigatório os estados ao cumprimento desse tratado, ok? E aí existem duas possibilidades. Se o tratado já tem a vigor internacional, ele simplesmente passa a cumprir as normas. Se não tem a vigor internacional ainda, vai correr aí a vacatio legis, né, que é o prazo de tempo entre a ratificação e a entrada em vigor, no qual formalmente a denúncia formal do Estado. Nós já vamos ver o que é essa denúncia formal, ok? Essa é a etapa de ratificação, ficou claro? Sim, professor. E aí nós chegamos na última etapa dessa multifase, que é a promulgação. Tá? Todos sabem que quando é promulgada uma lei é quando ela passa a ter seus efeitos, a produzir os seus efeitos dentro do nosso acervo jurídico. Tá? Então, somente a ratificação ela não vai bastar para que o tratado produza efeito no direito interno. Nós vimos que a ratificação nada mais é do que a comunicação do presidente, a comunicação do chefe maior para que os estados passe a respeitar aquele tratado. Agora, é claro, para que possa produzir efeitos no direito, precisa ser promulgado, como toda lei, né, que para ter os seus efeitos reconhecidos no direito, ela precisa ser promulgada. Então, a última da promulgação. A ratificação ela é um ato de caráter internacional, para que tenha validade no ordenamento, ele precisa ser promulgado e publicado, tá?
toda a lei, para que ela tenha valor, ela é promulgada e ela é publicada no Diário Oficial da União, tá? Promulgação é um ato que atesta as condições de validade do tratado, tá? E pode emanar do Poder Executivo ou pela mesa do Legislativo, tá? Então, tanto pela Presidência como pelo Congresso. Uma vez tendo ratificado o tratado, o Presidente da República promulga através de decreto presidencial. Então, o documento é publicado no Diário Oficial da União, conforme eu falei anteriormente, a fim de dar conhecimento público, né, da existência dessa lei, condição indispensável para a eficácia da lei. Tá? Então, toda a lei, para que tenha validade, para que seja acolhida no nosso acervo jurídico, para que ele tenha efeito no nosso direito, ele precisa ser promulgado e precisa ser publicado, precisa ser tornado, a publicação nada mais é do que tornar pública, tá? Porém, se o presidente não ratificar o tratado por discordar com as reservas feitas pelo legislativo, né, e aonde ele vai poder ali trazer alguns vetos, ele não poderá fazer novas reservas ou desabonar as reservas feitas pelo Congresso. Cabe ao Executivo apenas oferecer o veto, respeitando os requisitos que o motivam, inconstitucionalidade, ilegalidade, né, por considerar aí contrário ao interesse público, devendo enviar mensagem ao presidente do Senado. O tratado volta ao Congresso Nacional, que terá 30 dias para se manifestar sobre o voto do presidente, conforme exposto no artigo 66. Então, assim, a maioria absoluta da Câmara rejeitar o veto, a matéria vai voltar ao presidente, que terá 48 horas para promulgar, sob pena do próprio Congresso fazer, tá? Então, é aquela coisa, a gente fala, nós vivemos no presidencialismo, mas hoje o Congresso ele tem muito mais força do que o presidente. Então, olha só, o tratado ele passou pelo Congresso, o Congresso fez algumas modificações, foi para o presidente vetou, por não concordar com aquilo que o Congresso tratou. Volta para o Congresso pode derrubar o veto do presidente, manda de volta, o presidente é obrigado a promulgar. Se o presidente não promulgar, o próprio Congresso pode fazer isso e passa a ter valor legal, ok? Entenderam, pessoal, as 4 etapas? Entendi. Ok, professor. Então, olha só, a denúncia do tratado e extinção do tratado, tá? O que é a denúncia e extinção? Nós vimos lá atrás que uma forma de encerrar o tratado é a denúncia, tá? O tratado ele pode se extinguir pela vontade comum das partes ou pelo decurso do tempo, quando o próprio instrumento prevê esse período de vigência específico. Então, a forma de extinção do tratado, vontade comum das partes, as partes que trataram, elas destratam, ok? Essa é uma das possibilidades de extinção pelo decurso do tempo, ou seja, o tratado ele tem um prazo a ser respeitado, ele tem um prazo de duração. Então, nós temos um tratado que ele tem um prazo de 3 anos. Ao findar os 3 anos, extingue-se esse tratado, tá? Quando o próprio instrumento prevê essa vigência. Além dessas formas, há também a denúncia, que é uma declaração em que o Estado revela que não quer mais participar do tratado. E aí, essa denúncia é onde o Estado vai manifestar o interesse de sair fora desse tratado. É uma declaração formal, é necessária, pois a ratificação cria a expectativa pelo cumprimento dos demais. Ou seja, a partir do momento que ratificou, criou a expectativa por todos os estados envolvidos de que aquele estado que ratificou está ali firme e forte. Se ele realmente quiser sair, ele precisa fazer essa denúncia, que é essa formalidade para que ele possa sair, visto a ratificação feita anteriormente, tá? Então, como se trata de uma rescisão unilateral, né, feito através por meio de um decreto, é necessário que haja esse advento chamado renúncia, tá? Que é a manifestação do Estado de sair fora do tratado. Então, essa renúncia, né, que é chamado de denúncia do tratado, nada mais é do que a possibilidade do Estado renunciar aquele interesse naquele tratado de forma unilateral. E aí tem esse procedimento, tem essa formalização que é a denúncia do tratado, tá?
Então, olha só, a denúncia é a intenção manifesta do Estado em não cumprir mais determinado tratado. Deve ocorrer de maneira formal, pois pode acarretar violação, cessa os efeitos do tratado para a parte denunciante. Tá? Então, o que é a denúncia, pessoal, de tratado? Nada mais é do que a intenção do Estado, né, de manifestar o não mais interesse em cumprir, em fazer parte desse tratado. Tá? E aí tem toda uma formalidade para que seja acolhida. Se o Estado simplesmente sair, simplesmente deixar de respeitar o tratado, né, sem essa formalidade da denúncia, vai sofrer sanções legais e jurídicas, tá? Porque se trata de um tratado e nós vimos que tratado tem efeito vinculativo, que é obrigação, tá? E não cumprimento dela simplesmente vai sofrer sanções legais, implicações legais, tá? Então, a partir do momento que entrou com a denúncia do tratado, aí sim ela pode manifestar o desinteresse em permanecer naquele tratado, tá? Em relação ao procedimento da denúncia, a teoria prevalece de que basta um ato unilateral, tá? Isso é uma teoria, tá? Do Poder Executivo ou uma lei do Poder Legislativo, tá? O Legislativo tem essa força também, tá? O Congresso ele pode aprovar implicitamente a possibilidade dessa denúncia. Porém, essa questão é controversa, pois não pois há os que advogam que o tratado só pode ser denunciado com a aprovação do Congresso Nacional. Contudo, essa matéria ainda está aberta no Supremo Tribunal, então isso ainda está sob a análise do Supremo Tribunal Federal, tá? Para que se tenha valor essa denúncia, deva necessariamente ter o aval do Congresso ou não, se apenas o Poder Executivo pode fazer essa denúncia, tá? Opinião minha, eu acho que sim, que deve ter aval do Congresso, já que é o Congresso que vai ali analisar, né, para que haja a ratificação do presidente. Tá? Então, imagino que a decisão do STF vá ser nesse sentido, de que deva haver aí o crivo do Congresso, tá? E a extinção dos tratados? Quais são as causas de extinção do tratado, tá? E aí nós não estamos falando mais da denúncia, tá? Causa da extinção, a previsão expressa no seu próprio texto, consentimento entre as partes, a redução do número de partes de um tratado multilateral, aquém do quórum exigido para sua entrada em vigor, conclusão de um tratado posterior, que vai sobrepor ele, a violação de cláusulas, né, substantiva, e aí quando você viola a cláusula, você extingue o tratado, mas você também vai ter as implicações legais aí por ter violado as cláusulas, tá? Impossibilidade superveniente de cumprir por causa do surgimento de uma mudança fundamental que traga alguma interferência nessa vontade das partes. Então, você tem um tratado e aconteceu ali uma força maior, um caso fortuito que impeça, né, o cumprimento desse tratado, aí ele vai se extinguir também. E aí, nesse caso, não tem impedimento, não tem nenhuma penalização legal, porque aí a gente está falando de força maior, a ruptura das relações diplomáticas, né? Então, a partir do momento que houve uma ruptura das relações diplomáticas naqueles envolvidos no tratado, não tem como esse tratado prevalecer, e o surgimento de uma regra posterior à conclusão do tratado, aí uma lei posterior, tá? E a superveniência de uma norma imperativa de direito internacional geral, ou seja, o surgimento de uma norma imperativa do direito internacional geral, que vem aí, de alguma forma, contrapor esse tratado. Essas são as formas de extinção do tratado, ok? E aí, na próxima aula, a gente vai fazer o questionário dessa aula de hoje, e aí nós vamos entrar na seção 2.3. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Sim, professor. Deu para assimilar? Eu tentei ser o mais didático, explicativo possível. Se ficarem em dúvida, depois podem me mandar e a gente vai sanando, tá bom? Tá bom. Mas, ó, pra mim ficou bem esclarecido mesmo. Ótimo.
Tranquilo, Douglas? Tranquilo, Lu? Tranquilo, Caio? Tranquilo. Para mim tá, professor, foi bem explicativo. Então, pessoal, a gente encerra aqui hoje, tá? Não fizemos intervalo. A aula encerraria 10h50, então tá exatamente o tempo de intervalo que nós não fizemos, tá? Dúvidas, mandem. Na próxima aula, no início, nós vamos fazer as questões, os questionários referentes a essa aula, e aí vamos entrar na 3.2, tá bom? Tá bom. Tá ok. Um abraço a todos. A atividade avaliativa do segundo bimestre vai ser aquele trabalho que vocês fizeram a apresentação, tá bom? Valendo 3.500 pontos, tá? Tá. Quer dizer, então a gente não precisa mais fazer trabalho, porque foi aquele outro Não, lá, né? não. Eu vou usar aquela apresentação que eu achei que foi um trabalho bem completo. Já passei para o Francisco, que eu vou utilizar aquela apresentação para a atividade agora do segundo semestre, do segundo bimestre. Tá bom. Tá bom? Pessoal, grande abraço a todos. Obrigado. Até a semana que vem. Até, professor. Muito Obrigada, obrigada. professor. Até. Falou.